Boku no Hero Academia chegou ao fim e não foi o lixo que vocês pensam. Pelo contrário, apesar do mangá ter sido completamente esquecido, ele ainda teve uma conclusão com méritos muito altos que merecem ser lembrados aqui. Foi um final perfeito? Claro que não. Por isso a gente vai falar tanto dos acertos quanto dos tropeços desse arco final. Eu ainda quero fazer um vídeo para falar sobre os motivos que fizeram Boku no Hero ser completamente esquecido, mas esse é um vídeo para falar sobre todo o arco final de Boku no Hero Academia e provar que ele não foi nem de longe tão ruim quanto vocês pensam. Como vocês sabem, Boku no Hero teve uma importância gigantesca no crescimento desse canal. Em 2020 e 2021, o mangá de Boku no Hero chegou no seu provável ápice de popularidade, principalmente durante o arco do Deku Dark, e pra mim era uma alegria enorme vir aqui, toda semana comentar os capítulos de Boku no Hero com vocês. Particularmente eu diria que por boa parte desses 2 anos, Boku no Hero foi a obra que eu mais gostei de comentar aqui no canal, e é por isso que eu tenho um carinho muito grande e eu sempre vou ter. Eu nunca vou chegar e dizer que o final foi um lixo completo, sem reconhecer também os seus pontos altos, que é o objetivo desse vídeo. Como vocês podem ver, esse vai ser um vídeo longo, mas eu tenho certeza que quem ficar até o final não vai se arrepender, beleza? Eu quero ver todo mundo assistindo a comida enquanto me come nesse vídeo, então já chega deixando aquele like para ajudar a impulsionar o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda para não perder o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal sobre Boku no Hero Academia, e lembra de ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. O primeiro tópico que eu quero falar é sobre a resolução do conflito da família Todoroki, que sem dúvidas era um dos momentos mais esperados e que tem um dos pontos mais altos desse arco final. Vocês vão perceber que ao longo desse vídeo eu vou mencionar diversas páginas que pra mim são um espetáculo visual completo, começando com a página em que os 2 irmãos se encontram e se preparam para a batalha final, onde a gente vê o Todoroki fodão lá, como sempre, em perspectiva, com uma fumaça saindo das costas dele, o enquadramento torto, o Dabi de fundo quase sem pele nenhuma sobrando, e ainda mais ao fundo a estátua do All Might com a frase escrito "Heróis precisam morrer". Essa é uma página, inclusive, que perdeu muito impacto quando foi adaptada para anime, mas isso eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Mas, voltando ao mangá, além dessa página já ter sido sensacional por si só, temos uma outra página com um foco no rosto do Dabi todo se esfarelando, e aqui pra mim é uma das melhores desse arco inteiro, que é o Dabi pisando na estátua do All Might enquanto ela se derrete inteira. Olha o nível de detalhe e capricho dessa imagem. Mas enfim, os 2 irmãos começam a se queimar na porrada, até que o Todoroki revela a sua nova técnica do fósforo, onde ele basicamente cria um fogo gélido baseado em algum processo químico da vida real, o que foi uma sacada genuinamente interessante e irada. Agora, o problema dessa técnica é que, a princípio, ela parece um pouco redundante quando você ainda pode queimar e congelar o seu oponente de forma separada, e outra coisa é a sua representação visual. Se a gente reparar na imagem do Todoroki usando essa técnica no Dabi, é um pouco difícil da gente entender o que diabos é fogo e o que diabos é gelo na imagem. Meio que tudo vira uma grande salada de fruta na cena. De qualquer forma, a vitória do primeiro round contra o Dabi foi um espetáculo e tanto, com o Dabi explodindo todo o chão e depois sendo finalizado pelo poder de gelo do Todoroki, numa cena em que no primeiro plano a gente pode ver os 2 irmãos colidindo e no segundo plano todo o horizonte completamente congelado, evidenciando o quão apelão o Todoroki sempre foi e se tornou ainda mais nesse arco final. E ainda nessa mesma página do golpe final, a gente pode ver a imagem dos 2 irmãos ainda crianças. E esse é um elemento muito presente em Boku no Hero e que muitas vezes é tratado como meme, mas não é. O Horikoshi, ele sempre gosta de retratar as imagens dos personagens ainda crianças, porque é como diz aquela frase, por trás de todo adulto difícil existe uma criança ferida, ou nesse caso, por trás de todo adolescente difícil existe uma criança ferida, e Boku no Hero deixa isso muito claro com o passado da família Todoroki, do Shigaraki e etc. Então, quando a gente vê uma cena como essa, a gente devia usar isso como uma oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e tentar olhar para dentro do próximo, ao invés de só achar ridículo ou infantil. Não é só coisa de criança quando é um problema que te aflige na vida adulta ou na adolescência.
adolescência, e todo mundo aqui passou por alguma coisa na infância ou na adolescência que não gostaria de ter passado ou que deixou um certo trauma até hoje. E é isso que o Midoriya tenta alcançar no Shigaraki. Ele tenta alcançar o máximo do interior do subconsciente do Shigaraki, tentando passar por todas aquelas barreiras físicas e psicológicas para tentar chegar naquela criança interior. Mas vamos falar mais disso daqui a pouco. Voltando para a família Todoroki, do outro lado vemos a batalha entre Endeavor e All for One, onde a gente tem o provável melhor personagem de Boku no Hero em ação. A gente vê o Endeavor tentando ir para cima do All for One e tendo o seu braço direito arrancado. Nessa hora, a única coisa que manteve o Endeavor de pé foi a sua fraqueza. Endeavor nunca pôde ser o mais forte e por isso sempre foi o mais teimoso, e foi essa teimosia que fez com que ele pudesse continuar lutando. Nesse momento, ele finalmente estava usando essa teimosia para algo bom, e substituindo o seu braço agora feito inteiramente de chamas, ele lança um ataque direto no All for One. E no fim, depois de lançar mais um Prominence Burn, All for One havia sido finalmente derrotado ou não. All for One havia preparado um último plano para caso ele viesse a ser derrotado, que consistia em rebobinar o seu corpo indefinidamente através dos poderes da Eri, fazendo com que o seu corpo retornasse ao seu auge por algum tempo, mas ao mesmo tempo rejuvenescendo até o seu estágio embrionário. Mas isso era o que daria tempo o suficiente para que o cara de batata pudesse chegar até o Shigaraki e se apossar do seu corpo por completo. Mas a continuação dessa história vai ficar para depois, porque a batalha da família Todoroki contra o Dabi ainda não havia terminado. Dabi foi capaz de continuar vivo após o golpe de Todoroki e ainda por cima foi capaz de reproduzir a exata mesma técnica de fogo gélido desenvolvida pelo prodígio. Isso significa que o Dabi despertou um poder de gelo para poder executar essa técnica? Bom, meio que sim, e isso foi confirmado quando ele estava quase à beira da morte. De qualquer forma, galera, com essa volta do Dabi, eu senti que a essa altura o senso de perigo em torno do personagem infelizmente acabou se perdendo. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o Dabi ele usava as suas chamas ultrapassando os seus limites, a gente sentia uma preocupação genuína de que ele pudesse acabar morrendo por causa disso, né? E a prova disso é que quanto mais ele usava os seus poderes, mais ele perdia partes da sua pele. Mas a essa altura da batalha, o maluco ele já estava tão carbonizado que ele mais parecia um cadáver ambulante descontrolado, tipo, você não sente mais que existe qualquer esperança para o personagem. Ele já não tinha mais olho, não tinha mais lábio, era só uma silhueta preta completa praticamente, só com o cabelo pra gente identificar que era o Dabi ali, né? Ele até lança um punho de fogo uma hora que explode e arranca o próprio braço no meio da luta. E por mais que isso possa ter sido proposital, eu senti que aquela tensão que eu tinha de ver o Dabi desse jeito, né, meio que foi anestesiada e eu comecei a achar que ele já estava fazendo hora extra no mangá. Mas até aí, isso é o meu ponto de vista em relação ao Dabi, que se transformou nesse zumbi descontrolado e sem salvação, que eu só sentia que tava lá gritando loucamente, já sem pele nenhuma, e você fica, caralho, mano, pô, não vai acabar não vai morrer nunca não, já tá, daqui a pouco tá só a alma do cara lutando. Mas o ponto alto dessa batalha tá do outro lado dessa história, o lado da família Todoroki em tentar parar aquele monstro. Como era de se esperar, para que o conflito da família Todoroki fosse resolvido, era necessário que todos da família estivessem presentes, e foi isso que tivemos. Quando o Dabi retorna para o segundo round, quem precisa pará-lo agora é o Endeavor, o verdadeiro culpado por ter criado aquele monstro e aquele que precisava assumir a responsabilidade de pará-lo. Endeavor descobre que Dabi estava prestes a se auto-explodir cobrindo uma área de alcance absurda, e com isso ele vê a oportunidade que ele buscava para se sacrificar. Endeavor diz que sempre tem o mesmo sonho, uma família onde somente ele não estivesse presente, porque ele sabia que ele era o verdadeiro causador de todo aquele problema. E por isso, vendo que o Dabi não teria mais salvação, ele decide levá-lo para os céus e se sacrificar para impedi-lo. Essa parecia ser a única forma de resolver o problema àquela altura da história, eliminar o causador de todo aquele problema e o objeto de todo aquele problema também, tanto o Dabi quanto o Endeavor. E com a imagem
de uma dança daqueles dois que haviam perdido seus braços, Endeavor e Dabi morreriam juntos. Mas voltando no tempo, antes da batalha começar, a família Todoroki havia conversado e aceitado resolver esse problema juntos como uma família. Mesmo que aquele tenha sido um problema causado por uma única pessoa, todos eles iriam tentar resolver esse problema juntos. E quando Endeavor estava pronto para se sacrificar sozinho, sua esposa Rei se aproxima dos dois. Mesmo com seu corpo frágil, ela ainda se manteve presente, se sacrificando fisicamente pela sua família. E não só ela, mas os outros dois irmãos, Natsuo e Fuyumi, também apareceram para ajudar a sua mãe. Em paralelo a isso, Todoroki acabou ficando para trás e precisou da ajuda do Ida para levar o prodígio para o cenário da batalha o mais rápido possível. Foi legal ver o Ida usando toda a sua velocidade a ponto de derreter por completo o seu equipamento, mas infelizmente a participação dele meio que se resumiu a basicamente isso, sabe? Ser Uber do Todoroki. Todoroki chega ao campo de batalha e usa sua tsunami congelante para resfriar por completo tanto o Dabi quanto seu pai Endeavor de uma só vez, resultando no fim da batalha. No corpo de Dabi restava praticamente só ossos, e na alma de Dabi o ódio pela sua família morreu com ele. Toda a raiva que Endeavor um dia canalizou no seu filho se voltou contra ele até o último suspiro do seu filho. Para quem achava que o final de Boku no Hero seria só flores e todo mundo seria rebobinado pela Eri e viveria feliz para sempre, o que era o que eu também tinha certo medo de acontecer, tá aí um final trágico e chocante e ao mesmo tempo satisfatório, por mais que a gente cogitasse que o Endeavor acabaria morrendo e o próprio Endeavor tenha cogitado isso, a gente viu toda a jornada de redenção que ele teve, então ele receber um final onde ele possa voltar a viver e conviver com a sua família, eu acho que foi sim um final satisfatório, sabe? Por mais que o Dabi tenha morrido no fim, o Endeavor já havia reconhecido seu erro, não precisou que o Dabi morresse primeiro para que ele reconhecesse esse erro, e agora ele vai ter que carregar o peso disso pelo resto da sua vida. Agora vamos falar um pouco sobre a batalha contra o Shigaraki e o All for One. Antes que o Midoriya chegasse para enfrentar o Shigaraki, a gente viu outros personagens tentando segurá-lo a todo custo, porém sem muito sucesso. A primeira vítima do Shigaraki acabou sendo a coelha gostosa Miruko, que no arco passado, galera, roubou completamente a cena quando saiu em disparada contra os gnomos, tendo perdido um braço, uma perna, parte da orelha, mas conseguindo impedir que o processo do Shigaraki fosse completado, quebrando a incubadora que ele se encontrava. Ou seja, ela tocou o terror e roubou meu coração naquele arco, galera. Já nesse arco, ela não fez absolutamente nada. Ela só serviu de escada para o Shigaraki o tempo inteiro e mesmo quando ela fazia alguma coisa, dava uns golpes ou outros ali, também parecia que não estava fazendo nada, não estava surtindo efeito nenhum. O que, sinceramente, galera, me deixou meio frustrado, sabe? Se ela não ia fazer praticamente nada, deixava ela aposentada mesmo. Por outro lado, os heróis tiveram uma sacada genial, que foi fazer o Monoma copiar o poder do Aizawa e manter todas as individualidades do Shigaraki apagadas por boa parte do tempo. E para que o Monoma não acabasse piscando, afinal uma hora ele ia acabar cansando, eles ainda botaram aquele carinha que ficava irrigando o olho do Monoma o tempo inteiro. Uma sacada simples, mas genial e eficaz. Também tivemos a participação do Big Trio da Yue com o Mirio, Nejire e Tamaki contra o Shigaraki. A Nejire conseguiu servir de suporte ali, energizando os braços do Mirio e energizando também o Tamaki para que ele pudesse ter alguma chance de bater no Shigaraki. Mas no fim, foi o Mirio que protagonizou uma das cenas mais patéticas que resumem bem o personagem. Se vendo diante do Shigaraki e sem qualquer possibilidade de vitória, Mirio simplesmente vira e mostra a bunda pro Shigaraki, deixando ele em choque por um segundo de fato e dando tempo do Midoriya chegar. Sério. Desde que o Mirio foi introduzido e teve todo aquele brilho na terceira temporada do anime, muita gente começou a endeusar o personagem e subvalorizar o Midoriya só porque ele era muito carismático e fodão, Mas o povo esquece que o Mirio também já foi um
poste que não conseguia fazer nada direito com a sua individualidade. Só que como a gente já viu o personagem evoluído já no terceiro ano, o povo se esquece disso, o povo se esquece que o Mirio precisou também evoluir, assim como a gente vê o Midoriya sofrendo e evoluindo desde os primeiros episódios. E não me entendam mal, galera, o Mirio é um personagem muito carismático, heróico e habilidoso sim, ele só nunca foi tão forte quanto ele parecia. Tudo bem que ele chegou solando a turma 1A inteira sozinha, né, pelo menos ali no braço, pelo menos, mas ele nunca foi alguém realmente forte comparado aos top tiers. Então, eu confesso que, de certa forma, eu senti um gostinho de satisfação vendo o Mirio se humilhar na frente do Shigaraki daquele jeito, mas eu confesso que eu também senti um pouco de pena por ele e pela meia dúzia de fãs que ele ainda tinha, né? De qualquer forma, aquele que realmente tinha um poder de ataque absurdo do Big Trio era o Tamaki, o carinha que comia, né, coisas e se transformava nelas ali com o seu corpo. Esse infeliz protagonizou uma das páginas mais absurdas desse mangá. Antes da batalha, o Tamaki simplesmente foi num rodízio e comeu absolutamente tudo que tinha direito e conseguiu transformar o seu braço num kaiju gigante. E reparem como no fundo desse quadro a gente vê até a lista completa de tudo que ele comeu, a lista de mercado, que inclui até mesmo a energia da Nejire. E com esse canhão absurdo, o Tamaki isola o Shigaraki pra longe, galera. Não chega a causar muito dano, né? Muito dano significativo, mas ainda assim foi uma cena extremamente épica. E reparem também na escala de poder que os personagens alcançam nesse arco. Assim como o Tamaki, vários dos outros personagens secundários também realizam feitos absurdos que eu vou dar de exemplo aqui pra vocês. O Tokoyami, por exemplo, meus amigos, faz o Dark Shadow ficar um absurdo de grande a ponto de esmagar o All for One. O Shinso, o carinha que controla os outros, né, com a sua voz, foi capaz de controlar o Gigantomachia, fazendo ele jogar, né, fazendo o Gigantomachia jogar um pedaço de montanha enorme em cima do All for One. Aquele moleque do vento também faz uns tornados absurdos quando aparece e tem até um quadro absurdo de todos esses gigantes indo pra cima do All for One de uma só vez até junto da Mount Lady, uma verdadeira briga de gigantes. E até mesmo alguns personagens menores também protagonizam uns feitos bem interessantes, como a garota do ácido e a Earphone Jack perdendo uma das orelhas pro All for One. Olha só isso, galera. Mas por incrível que pareça, os dois personagens da turma 1A que conseguiram roubar a cena foram o Shoji e o Koda. Quem lembra do Mano Koda, o cabeça de pedra que controlava os passarinhos e os animaizinhos? Sim, galera. Eu não tô brincando. A batalha em que esses dois participam foi um dos pontos mais altos de todo esse arco. Deixa eu explicar. A gente sabe que em Boku no Hero existiu uma segregação muito forte, né, muito grande em cima dos mutantes, que são aquelas pessoas com individualidades que modificam o corpo da pessoa. Então, como muitas vezes essas pessoas tinham aparências bizarras e medonhas, elas foram fortemente segregadas décadas atrás. E hoje em dia, apesar disso ter melhorado bastante, ainda é algo que existe de forma velada. E aqueles mutantes que foram marginalizados pela sociedade viram como um símbolo a ser seguido a figura do Spinner, aquele carinha verde que era seguidor do All for One e um fanboy do Stain. O Spinner era um personagem que muita gente tinha dúvida de qual caminho ele iria seguir e se ele teria algum tipo de redenção no final da história, já que ele sempre se mostrou o vilão mais razoável e suscetível a escolher seguir o caminho correto. Mas no fim, o que aconteceu foi justamente o contrário. Spinner recebe uma droga louca lá do All for One que faz ele ficar ainda mais poderoso e assumir uma forma completamente grotesca. A missão do Spinner era libertar o Kurogiri, que tinha sido preso pelos heróis, e atrás dele tinha uma multidão de seguidores fiéis a ele. E os dois heróis que precisavam parar o Spinner eram o Shoji e o Koda, duas pessoas que também eram mutantes, assim como o Spinner e toda aquela legião de seguidores. Só que o detalhe é que, diferente do Spinner, que só pensava em destruir tudo, Shoji e Koda lutavam para tentar construir um mundo melhor, mesmo que eles também tenham sofrido no passado por também serem mutantes. No final, Spinner ainda consegue chegar no Kurogiri, mas quando ele olha para trás, ele estava completamente sozinho. As vozes de Shoji e Koda foram capazes de chegar até os ouvidos daquela legião de mutantes que perceberam que eles estavam, na verdade, seguindo um monstro. Mas galera,
eu acho que essa parte só realmente lendo o mangá para conseguir sentir a emoção que Horikoshi quis passar, porque foi muito bem construído. Não tem como não se emocionar lendo isso. E já que a gente falou de redenção, outro ponto muito alto desse último arco foi a reaparição de vários antigos vilões que, na verdade, nunca foram tão vilões assim, né? A primeira delas foi a Lady Nagan, saindo do hospital toda remendada ainda depois de ter sido explodida, né, pela bomba implantada pelo All for One, mas fazendo questão de ir ajudar o Midoriya. Então ela transforma o próprio braço numa arma sinistra e dá um tiro certeiro lá da puta que pariu que arranca o braço de Shigaraki e impede ele de usar o decaimento no momento crucial da batalha. Esse tiro faz ela estourar todos os pontos da cirurgia, mas valeu super a pena, galera. É um momento curto, mas extremamente marcante. Outro vilão que reaparece foi o Gentle Criminal, também para ajudar o Midoriya, que já chega usando seu poder de elasticidade para segurar a fucking UA inteira no céu e impedir que ela caísse no chão. Olha o tamanho da cama elástica que ele fez no céu para segurar essa estrutura inteira. Olha a escala de poder desse infeliz segurando a escola inteira sozinho. Cara, o grande problema que fez o Gentle Criminal, né, até voltando um pouquinho no tempo, que fez ele seguir para o caminho errado foi porque ele era absurdamente ruim para ser um herói. Ele se saía muito mal na escola e por isso ele nunca pôde tirar uma licença de herói. E onde é que está o problema aqui? O problema é que o sistema de educação da UA exige que você seja bom no tempo que eles determinam. Ele exige que você seja obrigado a acompanhar os seus colegas de classe no mesmo tempo que eles, senão você é um fracassado. Mas não, galera, nunca é tarde para você ser um herói. E o Gentle conseguiu provar isso pro mundo, segurando sozinho uma escola inteira com o seu poder. Se ele era um fracassado, se ele era uma falha como herói no passado, isso não significa que ele não possa vir a ser um herói no futuro, que ele não possa, depois de adulto, depois de até muito coroa, ter um ato heróico como esse, ser um excelente herói. Outro vilão que também aparece para ajudar de alguma forma foi o Sten, que sempre foi um seguidor fiel do All Might, então é natural que ele aparecesse para ajudar, e o que ele fez foi literalmente paralisar o corpo do All for One com o seu poder durante a luta contra o All Might. E outro vilão que também teve uma espécie de redenção, dá pra dizer, foi a Toga. Sim, galera, chegou a hora de falar da infame cena do "Eu sou fofa!", a mais fofa do mundo todo. Pra começar, galera, eu nunca fui muito fã da Toga, mas é inegável que ela chegou logo de cara conquistando uma legião de fãs só por seguir o estereótipo da menina pescotapa de anime. Então, me impressiona, até sinceramente falando, não ter visto gente tentando defender essa cena, mas eu vou tentar ajudar, eu vou tentar defender ela de alguma forma. Olha, lendo esse diálogo dentro do contexto da batalha, parece menos ridículo, mas ainda é uma cena meio meme, né? Não tem muito como negar isso, mas vamos lá. Sabe o que eu acho mais foda? É que logo no capítulo seguinte, o Horikoshi ele desenha a Toga com um traço extremamente bem feito, que valoriza a beleza da personagem, sabe? Sério, e eu nem tô falando dela, das curvas dela, porque ela aparece peladona ali, né? Mas eu tô falando dos detalhes do cabelo, da expressão facial delicada. Então, o Horikoshi ele podia ter desenhado a Toga com um traço bem feito para valorizar a personagem. Mas por que ele não fez isso? Porque colocar a Toga com uma expressão toda zoada, perguntando se ela era fofa, foi algo proposital para fazer com que a Uraraka ainda assim conseguisse enxergar beleza por trás de toda aquela loucura que a Toga representava e que era o motivo de afugentar as pessoas ao seu redor, incluindo os próprios pais, que tratavam ela como um monstro ao invés de reconhecer que ela nasceu com um problema que precisava ser tratado, que precisava de atenção e que ela precisava ser acolhida ao invés de ser rejeitada e descartada. Pra quem não se lembra, a individualidade da Toga faz com que ela sinta vontade de experimentar o sangue das outras pessoas, o que fez com que ela tivesse uma série de problemas na escola e dentro de casa. E como ela era uma criança rejeitada, ela não sentia vontade de ser ela mesma. Ela passou então a sentir vontade de ser outras pessoas, pessoas que ela admirava e que eram bem aceitas. Porque só sendo uma outra pessoa, ela poderia ser aceita pelas pessoas. Ou seja, além da Toga ter nascido com essa predisposição
propensão a querer experimentar o sangue de outras pessoas, o fato dela ter sido rejeitada até pela própria família só agravou essa situação e fez com que ela sentisse ainda mais vontade de experimentar o sangue das outras pessoas, porque ela passou a sentir também uma necessidade de não ser ela mesma. E a Uraraka foi uma das únicas pessoas do lado dos heróis que compreendeu isso e tentou fazer alguma coisa a respeito. Mas no fim, o poder da Toga foi forte demais para a Uraraka. Toga foi capaz de emular o poder do Twice e criar um verdadeiro enxame de cópias dele numa escala surreal. E a batalha terminou com a Uraraka derrotada no chão, mas por ter sido a única que enxergou alguma beleza naquela que havia sido vista como um monstro, Toga decide transferir todo o seu sangue e salvar a vida da Uraraka, o que resultou na sua própria morte. E falando em morte, vamos falar agora sobre a morte do Bakugou, que eu acredito que foi o último grande acontecimento de Boku no Hero que conseguiu realmente furar a bolha e realmente foi um momento muito bem construído, né? Vimos então ele sendo socado no peito pelo Shigaraki a ponto dele ter uma parada cardíaca e ser praticamente morto, e após isso o Edgeshot decidindo se sacrificar para costurar os órgãos internos do Bakugou para que ele continuasse vivo. Uma página muito maneira, inclusive, dele se desfazendo todo em fios e entrando no corpo do Bakugou. Depois o Edgeshot ele continua vivo, o que tira um pouco do peso, né, de um personagem que já não tinha quase peso nenhum, mas o grande problema aqui foi a demora absurda para que o Bakugou voltasse à vida. Eu acho que o Bakugou, galera, deve ter ficado mais de um ano de publicação do mangá até que ele finalmente fosse curado, mas essa demora foi um negócio surreal. Se fosse para demorar tanto tempo assim, o mínimo era o Horikoshi ter estipulado um prazo para que o Bakugou fosse curado. Tipo, olha, eu vou salvar o Bakugou, ele vai voltar à vida, mas vai demorar tanto tempo, e ficar dando update pra gente do quanto tempo que faltava, porque assim a gente não ia ficar numa ansiedade absurda esperando ele voltar até decidir desistir de esperar ele voltar de tanto tempo que já passou, e quando ele finalmente volta a gente fica, porra, finalmente, né? Já tava na hora. Ah, é verdade, tu tava morto. Então essa demora infelizmente foi muito cansativa de acompanhar, mas pelo menos o momento da morte em si foi muito bem construído, né? Com ele morto do lado da cartinha do All Might e tal, e depois a reação do Midoriya chegando e vendo geral derrotado no chão, incluindo o Bakugou morto também, né? O Midoriya fica tão puto que chega aqui, começa a sair o chicote negro da boca dele, numa insanidade absurda. Mas vamos falar mais do Shigaraki daqui a pouco, porque agora a gente precisa falar do All for One. Depois que o All for One foi derrotado pelo Endeavor e tentava ir em direção ao Shigaraki, se apossar do seu corpo, vemos o All Might decidindo enfrentar o All for One numa última batalha 1 contra 1. All Might revela a sua nova armadura, e o mais legal dessa armadura, além do design, é óbvio, é que ela contém diversos componentes que remetem às individualidades dos seus próprios alunos da turma 1A, ou seja, é como se o professor tivesse aprendido com seus alunos e estivesse usando tudo que ele aprendeu com eles para enfrentar o All for One. Obviamente que, apesar do All Might conseguir causar um certo dano no All for One e acelerar demais o seu processo de rejuvenescimento por causa disso, ele acaba sendo no fim derrotado, e é aqui que ele teoricamente seria morto, segundo a profecia feita pelo Night Eye. Mas o que fez o destino ser mudado foi quando Bakugou finalmente retorna à vida para salvar o All Might de ser morto pelo All for One. E aqui eu nem vou bater muito na tecla sobre como o destino foi mudado, porque nesse caso a gente só precisa meio que assumir que essas coisas, que essas profecias não são necessariamente absolutas. Por exemplo, existem profecias que acontecem independente de qual caminho você escolha seguir, porque ela já considera que você vai escolher o caminho que leve aquele destino, até aquele destino. Mas também existem profecias que podem sofrer variações dependendo de uma série de variáveis. Fora que, a gente já imaginava que a tendência era o All Might realmente ficar vivo, porque o Horikoshi ele é um cagão, então isso nem foi algo que me incomodou tanto assim, me deixou muito chocado, mas eu ainda acho que o All Might ter morrido seria uma conclusão melhor para a história, para que pelo menos assim o autor ele se mantivesse fiel à profecia que ele vendeu pra gente desde o começo da história, que foi a morte do All Might. Mas enfim, após a luta do All Might, temos a chegada do Bakugou para enfrentar o All for One e ser o responsável pela sua derrota completa. E quando eu ouvi falar que o Bakugou seria aquele que derrotaria o All for One, eu achei que seria uma forçação de barra absurda, porque a diferença no nível de poder é incalculável, mas até que eu achei razoavelmente interessante.
E por que isso? Vimos que o All for One recuperou a sua aparência original depois de ser derrotado pelo Endeavor e depois disso ele começou a rebobinar no tempo de forma indefinida. E esse processo foi sendo acelerado a cada vez que ele sofreu um dano absurdo de alguém. Então a gente foi vendo ele rejuvenescendo gradualmente ao longo do arco até que quando ele fosse enfrentar o Bakugou, ele também fosse um pirralho, um adolescente assim como o Bakugou, ou seja, uma briga legítima de adolescentes. No meio dessa luta, a gente descobre que o Bakugou de fato foi um antigo portador temporário do One for All, canonizando assim o terceiro filme de Boku no Hero, mas que eu sinceramente não vi muito propósito nisso, sabe? Na prática eu acho que continuou ainda assim sendo só um filler de luxo que foi canonizado só para dar um peso a mais para a história. Também descobrimos durante essa luta todo o passado do All for One, e isso é algo que a gente precisa parar para discutir um pouco. Descobrimos que o All for One era o puro mal encarnado desde o momento do seu nascimento. Ele nasceu com a habilidade de roubar outras habilidades, e já durante o seu nascimento ele roubou a habilidade da sua mãe, uma prostituta que acabou morrendo logo após o parto na beira de um rio. E ainda durante a gestação ele roubou a maior parte dos nutrientes que deveriam ir para o seu irmão mais novo, e por isso ele sempre foi um garoto mais fraco, um garoto muito fraco fisicamente. Então, com os irmãos nascendo numa condição totalmente insalubre e tendo que sobreviver dia após dia de forma totalmente marginalizada, a gente poderia ser levado a pensar que esse teria sido o real motivo que fez com que o All for One se tornasse o vilão que conhecemos hoje. Só que diferente do caso do Shigaraki e até diferente do irmão mais novo do All for One, que nasceu na exata mesma condição marginalizada que ele e ainda assim era uma boa pessoa, o All for One foi explicitamente retratado como o mal encarnado na Terra desde o instante do seu nascimento. No capítulo 407 tem até um quadro dele ainda bebê absorvendo os poderes da própria mãe com um olhar totalmente macabro e o narrador dizendo que todos aqueles que não fossem capazes de prover algo para ele, ele os via com total desconfiança, enfim, sendo que a gente está falando aqui de um bebê recém-nascido que não tinha nenhuma consciência do que estava fazendo e foi retratado como esse mal absoluto desde sempre. Olha, tentando parar para pensar que talvez o caso do All for One seja parecido com o da Toga, em que a individualidade dela fazia com que ela tivesse essa predisposição a querer experimentar o sangue de outras pessoas, da mesma forma como o All for One teria nascido com essa predisposição de absorver os poderes de outras pessoas, mas isso não foi exatamente explicado pra gente no mangá, ficou mais implícito através das imagens e é mais ao mesmo tempo também uma interpretação minha mesmo. Agora, o problema dessa origem do All for One é que ela quase cai numa cilada causada pelo próprio discurso que é vendido pela obra, em especial pelo protagonista dessa obra. No caso, o Midoriya sempre foi aquele que buscou enxergar qualquer resquício de bondade, até mesmo em pessoas como o Gentle Criminal, a Lady Nagan, a Toga e até o Shigaraki, que ele tentou até o fim alcançar o lado bom que ainda existia dentro dele. Boku no Hero sempre tentou vender uma ideia de que todas essas pessoas se tornaram pessoas más pelo meio em que elas cresceram ou se envolveram depois que nasceram, né? Ou seja, que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas de repente, e logo no final do final da história, o autor decide mudar esse discurso mostrando o passado da origem do All for One e dizer que ele sim sempre foi o mal encarnado na Terra e merece morrer, e até sugere que seria melhor até que ele tivesse sido morto ainda bebê. Tipo, o quê? Vamos lá, tudo bem existir essa quebra no discurso, mesmo que no final da história, até porque nunca foi sugerido que o All for One tinha qualquer pingo de bondade dentro dele ao longo da história, né? Então, mostrar que ele sempre foi esse mal encarnado desde que ele nasceu, apesar de contrariar o discurso que a obra sempre vendeu pra gente, eu ainda acho plausível porque, querendo ou não, existem pessoas no mundo que não têm condição, não tem a menor condição de viver em sociedade. Um psicopata, por exemplo, não pode ficar solto na rua. Então, apesar de contrariar o discurso da obra, existem casos em que a pessoa realmente não tem jeito mesmo, né? Mas ainda assim, eu achei meio ousado retratar o All for One ainda bebê como esse mal encarnado, sabe? Tipo, quando você tem, por exemplo, um caso de psicopatia, você, não condena já quando... Você não fica explícito quando a pessoa ainda é um bebê, sabe? Ela vai mostrando sinais enquanto é criança, etc e tal, mas mesmo assim, você não pode diagnosticar
diagnosticar ela com psicopatia até que ela faça 18 anos ou até que ela atinja a maioridade penal. Ou seja, o caso do All for One meio que abre o precedente para que a gente possa começar a julgar ainda quando as pessoas são bebês se elas são ou serão mais ou não, sabe? Até pela forma visual, você vê no semblante do All for One ali que ele já era um mal encarnado puro, sabe? Não era um bebezinho qualquer. Então, eu senti que foi muito estranha essa mensagem. E outra coisa é que eu queria ter visto os personagens se questionando sobre isso também, sabe? Tipo, por que, por exemplo, tentar salvar o Dabi ou o Shigaraki, mas não tentar salvar o All for One? A gente nunca viu os personagens se questionarem por que o All for One se tornou o mal que ele se tornou. Então seria interessante se isso tivesse sido discutido pelos personagens e eles chegassem à conclusão de que o All for One realmente não é alguém que tivesse nada para ser salvo mesmo. Isso ficou claro pra gente com esse flashback, mas não ficou claro para os personagens. Eles simplesmente sempre assumiram que o All for One sempre foi mal porque sim, e vamos bater nele. E claro que, galera, a maioria dos heróis realmente não estão nem aí e só saem batendo mesmo em qualquer vilão que eles veem pela frente. Então eu não tô dizendo que todo mundo precisaria colocar a mão na consciência para tentar entender o motivo do All for One ter se tornado quem é, mas que personagens como o Midoriya e o All Might poderiam ter tido uma conversa sobre isso, por exemplo. Mas enfim, voltando à luta, All for One decide ir pro tudo ou nada, fundindo e liberando todas as suas individualidades de uma vez numa página muito foda que o Bakugou tenta impedir com as suas explosões, mas o que realmente fez a diferença aqui foi a instabilidade emocional do All for One, que fez com que ele perdesse o controle pleno das individualidades que ele havia roubado até hoje, o que fez com que o Bakugou saísse vitorioso dessa luta. Olha, particularmente, eu não vi muito brilho dessa vitória para o Bakugou, sabe? Eu não senti uma escalada no nível de poder do personagem como a gente viu com o Todoroki ou com o próprio Midoriya, né, que já chegou nesse arco extremamente apelão, mas até se a gente for comparar com outros personagens como o Tokoyami e o seu Dark Shadow absurdo, o Bakugou, ele ainda me pareceu bem pequeno em escala de poder, mesmo comparado a esses outros personagens secundários nesse arco final. Talvez o anime ele consiga transmitir uma dimensão melhor dessa escala de poder, mas eu não senti que o Bakugou ele teve, eu não senti, cara, que o mangá ele conseguiu transparecer esse brilho na vitória do Bakugou pra gente, sabe? No golpe final que eu tô querendo dizer. Mas enfim, depois de vermos o All for One em todas as fases da sua vida enquanto regredia progressivamente, vemos então o bebê mais feio da história ainda tentando engatinhar até o Shigaraki e até tentando usar o poder da sua mãe para perfurar o Bakugou, que só para o ataque com os dentes. No fim, All for One regride ainda mais até finalmente deixar de existir por completo. E agora sim, vamos falar sobre a infame batalha final do mangá, Midoriya vs Shigaraki. Logo no começo vemos que o Shigaraki tem as suas individualidades apagadas pelo poder do Aizawa, mas o seu corpo ainda segue se modificando de forma desenfreada. Shigaraki começa a multiplicar milhares de dedos e mãos numa dimensão colossal e perdendo completamente a forma desse braço. E aqui, mais uma vez, vale mencionar a dimensão da escala de poder que Boku no Hero atingiu nesse arco final e como o Horikoshi consegue dizer muito apenas através das suas imagens. Isso porque, pouco tempo depois que o Shigaraki começa a modificar, o próprio corpo, lá no capítulo 366, ele assume uma forma em que todo o seu torso é coberto por várias mãos e cada ponta do seu dedo da mão esquerda se transforma na imagem de alguém da sua família. Então, assim como o Shigaraki sempre usou aquelas mãos dos seus familiares no seu corpo, aqui ele repete isso de forma diferente. No meio de toda essa monstruosidade que ele se tornou, ele ainda sente uma necessidade de se sentir abraçado, de se sentir acolhido e protegido pela família que ele tinha. Essa acabou sendo a única forma que o Shigaraki tinha de sentir o toque da sua família, porque no instante em que ele despertou a sua individualidade, o seu toque foi o que causou a destruição de todos eles. Mas seguindo, vimos outros personagens enfrentando o Shigaraki antes da chegada do Midoriya, como eu já comentei aqui com vocês. O Midoriya chega e vê geral derrotado e o Bakugou morto no chão, fica muito puto, soltando chicote até pela boca e começa a descer o pau no Shigaraki, aproveitando que ele estava
estava sem poder usar as suas individualidades. Inevitavelmente, uma hora o Shigaraki volta a poder usar as suas individualidades, a luta vai para o chão bem longe da Yue e o Midoriya precisa usar os seus chicotes para segurar os braços do Shigaraki para que ele não destruísse tudo. Um monte de coisa acontece e a gente vê a conclusão das outras batalhas até que voltamos para essa batalha final. Shigaraki chega uma hora e consegue tocar o rosto do Midoriya e roubar a individualidade do quarto portador do One for All, que era o sensor de perigo. E quando começa todo esse conflito entre os poderes do One for All e o poder, de roubar individualidades do All for One que tá no corpo do Shigaraki também, é quando a gente vê, galera, uma série de imagens muito simbólicas e bem feitas. Por exemplo, nesse momento em que o Shigaraki rouba o poder do quarto portador, a gente vê os vestígios com todos os portadores presentes e uma mão gigantesca do Shigaraki invadindo o local e segurando o quarto portador, que ficou para se sacrificar para que os outros também não fossem roubados. Claro que isso tudo é uma representação alegórica de algo abstrato, mas é aqui que está a magia feita pelo Horikoshi. Ele consegue representar muito bem visualmente os elementos abstratos e alegóricos que ele está querendo dizer. A batalha continua com o Shigaraki usando o decaimento e querendo destruir o Monte Fuji e o Midoriya passando a usar o seu chicote negro como uma espécie de compressor para que os seus braços não explodissem de uma vez e dessa forma ele consegue lançar um smash que dissipa o decaimento do Shigaraki. Mas para atingir o cerne do Shigaraki, Midoriya foi obrigado a tomar uma decisão. Era hora de abrir mão do One for All. Mas essa situação não era tão simples assim. Não era como se o Midoriya simplesmente pudesse deixar o Shigaraki tocar o seu corpo novamente e roubar o One for All de uma vez. O que o Midoriya precisava fazer era deliberadamente transferir o One for All para o Shigaraki como se estivesse passando o poder para um novo portador. Mas não só uma simples transferência de poder, mas sim uma transferência tão forte que a consciência do Midoriya, como um portador do One for All como ele é, pudesse adentrar na mente do Shigaraki. Afinal, a consciência de um portador do One for All permanece viva nos próximos portadores enquanto esse poder continua existindo. Então, ao transferir o One for All para o Shigaraki, Midoriya seria capaz de fazer a sua consciência penetrar no canto mais íntimo da mente do Shigaraki e alcançar a sua criança interior. Ele foi capaz de ver que ainda existia uma fissura na mente do Shigaraki em meio àquela massa densa de chumbo que o Shigaraki construiu na sua mente, feita pela mistura de raiva, insatisfações e memórias, tudo isso misturado numa coisa só. Midoriya então se prepara para sua última investida. Com seu corpo já incapaz de se mover, ele usa o chicote negro até mesmo dentro do seu próprio corpo para forçá-lo a continuar se movendo. Agora, me diz se essa porra não ficou foda pra caralho. Me responde, pelo amor de Deus. Chega até o ponto do Shigaraki dizer que ele nem sequer parecia um herói com aquela aparência. E dessa forma, Midoriya vai para cima de Shigaraki, que protege o seu corpo, multiplicando ainda mais as suas mãos, mas que não foram o suficiente. Midoriya foi capaz de quebrar tanto a barreira física quanto mental do Shigaraki, se deparando com a casa onde tudo aquilo começou. A casa onde a queda do Shigaraki começou. Midoriya se vê diante da entrada daquela casa e se depara com uma silhueta dele próprio, que representava a vontade do Shigaraki. Midoriya conhece então a verdade do passado de Shigaraki e as duas crianças começam a brigar. Mas esse momento de instabilidade na mente do Shigaraki fez com que a consciência do All for One ressurgisse e tentasse retomar o controle sobre o corpo do Shigaraki. Olha essa cena, galera, do rosto do All for One surgindo debaixo da terra, que foda, e devorando o Shigaraki. Nesse momento, a gente descobre que o All for One teve uma influência ainda maior no passado do Shigaraki do que a gente pensava e do que ele próprio pensava. E basicamente, toda a fonte do caos na vida do Shigaraki foi, na verdade, causada pelo All for One. Ele havia sido a fonte de tudo. Particularmente, eu não gosto muito, galera, dessa ideia do vilão mastermind que arquitetou cada mínimo passo e detalhe de absolutamente tudo, porque mesmo quando faz algum sentido, eu ainda acho que quando chega num certo ponto fica meio cansativo, sabe? É muito plano em cima de plano em cima de plano. E outra coisa que eu também parei pra pensar, que é o ponto principal disso tudo. O caso do... Prestem bem que essa é uma das partes mais importantes desse vídeo. O caso do Shigaraki, por mais que a gente já soubesse que existia uma influência do All for One estendendo a mão pra ele, nunca se resumiu
apenas ao All for One. A gente sabia que ele tinha oferecido ali, né, estendido a mão para o Shigaraki depois que a merda já tinha sido feita, mas a gente não sabia que o All for One já havia tido influência na vida do Shigaraki no momento anterior a esse. O caso do Shigaraki, a princípio, era muito mais um problema estrutural daquela sociedade de heróis. Então, quando você diz que tudo aquilo foi causado pelo All for One, você tira a responsabilidade da estrutura social e coloca a responsabilidade apenas no All for One. Sendo que não, meu amigo. O All for One deveria ser apenas aquele que se aproveitou das consequências dessa estrutura social, dessa sociedade de heróis que é falha sim e tem as suas fraquezas. Entende o que eu quero dizer? Colocar tudo na conta do All for One, pra mim, acabou sendo um erro gigantesco nessa reta final, sabe? Isso só existiu basicamente para fazer o Shigaraki ele surtar e tentar ajudar o próprio Midoriya a derrotar o All for One no final. Bom, voltando à luta, o resultado do contato do Midoriya com o Shigaraki foi o Shigaraki sendo controlado pela consciência do All for One, que ainda habitava no seu corpo, e o Midoriya perdendo os seus 2 braços. Um momento que a gente sempre teve medo que acontecesse, finalmente aconteceu, mas isso por apenas um mísero capítulo, porque logo no capítulo seguinte, o Aizawa aparece com um pedaço do chifre da Eri e rebobina o Midoriya até pouco antes dele perder os 2 braços. Quem diria que essa cena seria apenas um bait, não é verdade? Mas sinceramente, galera, quem leu o mangá viu que a Eri ela apareceu um capítulo antes dele perder os braços e a gente já sabe que a Eri ela tem esse poder. Então uma hora ou outra ele acabaria recuperando os braços de qualquer forma. Enfim, todos os alunos da UA e os demais heróis que ainda tinham condições de lutar e ficar de pé aparecem pelos portais do Kurogiri, que teve um lapso de lucidez e ajudou os heróis. Esse quadro obviamente remete à cena de Vingadores Ultimato, o que eu confesso que me tirou uma certa risada quando eu percebi essa referência, sabe? Tipo, vamos ser sinceros, que pelo menos 90% do elenco presente ali nesse quadro não tem a menor chance contra o Shigaraki no fim da vida ainda, né? E outra coisa é que por mais que alguns poucos desses personagens tenham tido um destaque muito bom nesse arco final, a grande maioria ainda é composta de personagens de pano de fundo que o Correi não teve o trabalho de fazer com que a gente se importasse com eles a essa altura da história. Eles podem ter sido bem apresentados, podem ter, sabe, impactado de alguma forma quando foram introduzidos, mas não houve um desenvolvimento suficiente para a maioria desses personagens para que a gente sequer ligasse para eles. Mas de qualquer forma, ainda assim, esse clímax conseguiu me agradar com toda a turma pelo menos servindo de suporte para que o Midoriya pudesse avançar contra o Shigaraki. Mesmo que o Midoriya tivesse transferido o One for All, ele ainda mantinha o acúmulo de sua força física, assim como o All Might também manteve por algum tempo. E com a ajuda da sua turma e com a ajuda da consciência do próprio Shigaraki, Midoriya foi capaz de dar o golpe final que faria com que Shigaraki desaparecesse por completo. Midoriya queria parar o Shigaraki, assim como o próprio Shigaraki, no fundo, desejava ser parado. Bom, então como vocês puderam ver, Boku no Hero não seguiu o final que algumas pessoas pensavam, que seria o Shigaraki sendo trazido para o lado do bem, né? Midoriya, ele foi capaz de tocar o subconsciente do Shigaraki, mas isso não foi o suficiente para que ele fosse salvo, efetivamente salvo, sabe? Tipo, tivesse uma redenção, 100% redenção, sabe? Teve ali ajuda no finalzinho, mas foi até aí, pelo menos. No fim, tanto o Shigaraki quanto o Dabi, a Toga e o All for One foram mortos. Pra mim, galera, particularmente o All for One deveria realmente ter morrido mesmo, porque esse nunca teve qualquer nuance de bondade no coração e já havia sido preso, fugiu, então, bom, já que fugiu, vamos matar de vez, né, porque senão vai que foge de novo. Mas eu também ficaria muito satisfeito se o Shigaraki terminasse a história rebobinado pelo poder da Eri até o ponto em que ele voltasse a ser uma criança e recebesse uma segunda chance na vida. O problema nesse caso é que o poder da Eri não parece ser capaz de rebobinar a consciência da pessoa, né? Então, a não ser que ela tivesse um power-up nessa reta final, o Shigaraki ainda seria uma criança com a mentalidade de um adolescente, uma mentalidade já destruída, como a gente sabe. Já a Toga, eu não vi a necessidade dela ter se sacrificado, sabe, morrido para salvar a Uraraka, bastava ela compartilhar um pouco do sangue para as duas continuarem vivas e a Toga tentar virar uma boa pessoa com ajuda, sabe, com auxílio da Uraraka ali, tipo, com ela. Mas de certa forma esse final com os vilões sendo mortos também passa uma mensagem de que se aquela sociedade de Boku no Hero continuar existindo daquela forma, mais vidas serão perdidas, tanto a de inocentes
inocentes quanto aqueles que um dia também foram inocentes. Bom, esse vídeo ficou bem maior do que eu pensava que ficaria, mas eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, Boku no Hero pra mim sempre vai ter um lugar no meu coração, porque foi um mangá que por alguns anos eu ficava muito animado de comentar aqui com vocês toda semana, e apesar de eu ter deixado de comentar o mangá toda semana aqui no canal, eu queria muito fazer esse vídeo pra dar minha opinião final sobre final da obra aqui pra vocês. Agora eu quero saber as opiniões de vocês sobre o final de Boku no Hero Academia aí nos comentários. Como eu falei, eu ainda quero fazer um vídeo sobre o motivo da queda de popularidade da obra como um todo num vídeo separado, então se você ficou até o final e não foi inscrito, aproveita agora para se inscrever e não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!